Bom dia, Elisandra Rigueira aqui com vocês, mais um tempo com o Senhor, e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Essa semana é uma semana de cura, essa semana é uma semana onde o Senhor vai falar conosco profundamente, muitas vezes dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, aquela alma que está chorando por dentro, aquela dor que fica em silêncio, nós vamos trazer ela para fora. Gostaria que no final dessa semana vocês pudessem olhar para tudo e pensar: uau, Deus falou ao meu coração. Eu entendi, eu perdoei, eu entreguei, eu decidi tomar uma atitude. Queridos, porque não adianta nós saber o que está acontecendo e não termos atitude. E muitas vezes nós carregamos dores silenciosas dentro da nossa alma. Dores que não são ditas, dores que não são compartilhadas, dores que a gente nem entende. Só que ela é sentida todos os dias. E hoje, queridos, nós vamos aprender com a Ana. A Ana é uma mulher forte da Bíblia, mas ela é uma mulher que estava profundamente ferida dentro do seu coração. A Ana, ela era esposa de Eucana, a segunda esposa de Eucana. A outra esposa dele tinha a Penina, tinha filhos, e a Ana não conseguia ter filhos. Ela não conseguia, e aquela época, para quem não conseguia ter filhos, era um problema, porque era rejeitada pela sociedade, era olhada de forma diferente. Ela vivia essa dor dentro do seu coração. A esterilidade era uma vergonha e era motivo de humilhação. Então, ela era interpretada como rejeição. Além dessa dor interna, ela se comparava. Ela se comparava com a Penina, né? Por quê? Porque a Penina provocava ela. Ela sabia que o marido dela amava ela sabia que ela tinha tudo que ela precisava, mas ela não tinha filhos. E Ana não gritava. Ana, ela sofria em silêncio, e esse silêncio tinha um cheiro de dor. E a Bíblia diz que ela tinha a amargura de alma. Lá em 1 Samuel 1, do 10 em diante, diz assim: Ana se levantou aflita e chorando muito, e orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, eu prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. E Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli, que era o sacerdote que estava cuidando daquela congregação, começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se pare de beber. E ela disse: Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, eu não bebi vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito, porque sou muito infeliz e sofredora. E algumas traduções traz amargurada. Quantas vezes nós estamos jogados no chão, tristes, sofrendo uma dor e não conseguimos nem abrir a nossa boca. Meu Deus, como é forte isso. Tem estudiosos que dizem que a Ana, ela não perdeu a fé, mas ela estava ferida, ela estava cansada, ela estava se sentindo amargurada, triste, tinha dentro dela um conflito constante. Ela não sabia se acreditava em Deus, se não acreditava em Deus, não sabia se continuava pedindo, se parava de pedir, ela não sabia. Queridos, quantas vezes nós estamos assim, que não sabíamos que lado correr, o que fazer, se Deus realmente está ouvindo a nossa oração, o nosso coração. Sabe, quando a fé existe, mas a dor tá ali junto e chega uma hora que você não sabe mais nada. Queridos, é possível amar a Deus, mas ainda assim, nós podemos estar feridos diante de Deus. E o que ela decidiu fazer?
ela orou ao Senhor. E ela orou tanto tempo que aquele sacerdote viu aquela mulher jogada lá no chão. Então, ele via que os lábios dela estavam se mexendo, mas não saía nenhum som. Ela estava orando em silêncio. E naquele momento, eu acredito que ela não falava, mas ela chorava. Então, as lágrimas dela foram recolhidas por Deus com todo o coração. Não era uma oração bonita que todo mundo estava ouvindo, não. Ela estava verdadeiramente jogada aos pés de Jesus, sem filtro, sem máscara. E aquele sacerdote achou que ela estava totalmente embriagada. Sabe, queridos, muitas vezes a nossa dor não é compreendida pelas pessoas, mas não quer dizer que Jesus está deixando de nos ver. Não quer dizer que Jesus não está com os olhos sobre a nossa vida. Sabe, às vezes nós precisamos parar de esconder a nossa dor e passar a entregar a nossa dor para Jesus. É nos jogar e falar: Senhor, eu não sei mais o que fazer. A minha fé está se esvaindo, o meu coração está sangrando. Eu preciso colocar isso para Ti. Sabe, se a gente não fizer e não expuser a nossa dor diante de Deus, nós continuamos feridos, nós continuamos machucados, nós continuamos sangrando. E olha o que aconteceu com ela. Depois que ela chorou, derramou seu coração ali diante de Deus, a Bíblia diz que o seu semblante já não era triste. E antes mesmo da resposta de Deus, algo dentro dela mudou. Algo dentro dela mudou. Uau! Será que algo dentro de nós pode mudar depois que nós nos jogarmos no colo do Senhor, entregamos as nossas dores, as nossas feridas, entregamos aqueles que nos afetaram, aqueles que de uma forma ou outra nos magoaram e feriram a nossa vida? Sim, nós podemos fazer isso. Hoje você pode fazer isso. Que o Senhor esteja tocando seu coração nessa mensagem, que você toma a decisão de derramar sua dor diante desse Deus que é poderoso, grandioso, misericordioso e principalmente que te ama como filho amado. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar todos os meus irmãos, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje, que nós possamos, Senhor, entregar todas as nossas dores diante do Teu altar, diante de Ti. Que nós possamos, sim, Senhor Jesus, mesmo que com a boca fechada, mas que o nosso coração seja derramado no altar, entregando tudo aquilo que nos magoou, que nos feriu. E eu te peço, Pai, que a Tua graça e a Tua bondade esteja sobre nós. Nos cura, Deus, nos cura. Nos cura daquilo que ainda está doendo, nos cura daquilo que ainda nos faz ressentir, que nos traz amargura. Nós não queremos ser amargurados, Senhor, nós queremos ser leves e felizes. Que a Tua graça e o Teu poder esteja sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.